Podem sentar. Então, eu queria passar para vocês o que nós falamos ontem à noite, com respeito ao fundamento da nossa fé. Fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé está na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é apenas para a gente tomar conhecimento. Ela tem o objetivo de nos fazer saber o que temos que fazer. Ela tem o objetivo de nos instruir a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus. Assim como Moisés, quando saiu do Egito, levou o povo pelo deserto e Deus falou com ele e ele falava com o povo. Depois, por conselho de Jetro, ele teve que escolher auxiliares. E esses auxiliares tinham que ter uma conduta exemplar. Não podiam ser avarentos, quer dizer, voltados para o dinheiro, para a cobiça, para qualquer aspiração pessoal, porque eles estavam sob a responsabilidade de educar o povo, ensinar ao povo o que ele precisava fazer. Deus também instituiu na igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas todos eles, não era só chegar e falar da Bíblia. Não é só chegar e pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Eles tinham que viver a Bíblia. Eles tinham que assumir uma postura com respeito àquilo que eles sabiam e que estavam passando para o seu povo. Então, o que tem acontecido? Nesses últimos dias, você sabe, nós estamos vivendo nos dias de apostasia da fé. Como fala Paulo, que muitos apostatariam da fé. Dias difíceis, dias de muita contradições, de muita, digamos, desorganização ou imoralidade ou rebeldia ou rebelião entre pastores. Muitos pastores estão deixando o arado e olhando para trás, olhando para o lado, buscando dinheiro. Então nós estamos vendo, e você sabe disso, você conhece seus amigos que você contacta lá do Brasil, ou de qualquer parte do mundo, você contata com eles, e eles falam, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, agora eu vou deixar a obra, eu já deixei a obra, eu vou cuidar de mim, até aqui eu trabalhei para os outros, agora eu vou trabalhar para mim. Pensamento egoísta, pensamento voltado para si. Então, como é que você vai preservar o seu ministério? E o mais importante, preservar a sua vida, a sua salvação. Nós falamos na semana passada sobre a fé, demoníaca, não foi? Pois bem, o que nós temos que fazer para preservarmos a nossa salvação? Então, quando você, e eu falo você, eu me incluo aí junto com vocês. Porque isso eu tenho procurado fazer para que a minha salvação não seja intocável, que é a coisa mais gloriosa que Deus me deu, a nossa salvação. Então, o que a gente tem que fazer para guardar, proteger aquilo que Deus nos deu, que é a nossa salvação, que é a herança, a garantia da herança
de nosso Senhor Jesus. Nós somos co-herdeiros com Ele. Não é isso que está prometido? É. Exatamente o que recebeu Esaú quando ele nasceu, o direito da primogenitura. O direito da primogenitura é ser a própria bênção, é representar o próprio pai. Esaú tinha que ser o substituto de Isaac. Isaac, assim como Isaac foi o substituto de Abraão. Abraão recebeu a bênção de Deus. O Senhor Jesus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Então, Deus determinou a bênção para ele. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Deus determinou a bênção para Abraão, para ele ser a própria bênção. Essa riqueza Deus deu a Abraão, e de Abraão passou para o seu filho Isaque, porque era o primogênito. E Isaque estava esperando passar essa bênção, porque ele ia morrer. Ele tinha que ter um substituto. Era a bênção passando de pai para filho, herança de pai para filho. E ele estava pensando em passar para Esaú. Mas Esaú negou a fé. Ele vendeu a sua bênção por um prato, trocou por um prato de lentilhas. Então, pense bem. Pense bastante nesse aspecto. Porque o passado remete para o futuro. O passado remete para o futuro. Ele negou a fé. E o seu irmão então veio e tomou a fé. E Deus, já sabendo que Esaú iria negar, então ele cegou o pai. Isaque ficou cego, de velho, porque ele tinha que consagrar, passar a bênção dele para Jacó e não para Esaú. Se ele tivesse os bons olhos, ele iria consagrar Jacó? Não, claro que não. O que ele gostava era do primogênito, o primeiro, que era o Esaú. Mas não, porque ele era cego, ele foi obrigado a passar a bênção para o outro filho. Ora, o que nós entendemos com isso? E Jacó passou para os seus filhos e foi passando, e assim sucessivamente, até que veio Jesus. E Jesus veio a ser o abençoador, o Salvador. E Ele nos chamou para sermos também a própria bênção. E através de nós abençoarmos outras pessoas. Então Deus quer que nós sejamos a bênção para que nós venhamos abençoar as outras pessoas. E quando você nega a bênção, essa bênção, que é o direito de primogenitura, o que aconteceu com Esaú? Diz a Bíblia que ele buscou com lágrimas aquilo que Deus havia prometido, mas Deus odiou Esaú. Você sabia disso? Deus amou Jacó e odiou Esaú, porque ele não quis assumir o que ele foi determinado, o que foi dado para ele. E é a mesma coisa conosco.
É a mesma coisa com você, comigo, com cada um de nós. Porque se nós fizermos pouco caso daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a autoridade para abençoar, a autoridade para levar a salvação aos outros, se nós negamos isso, então já não resta mais nenhuma esperança para nós. Por isso que Jesus falou, aquele que colocar a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Foi por isso. Poxa, mas só porque eu dei uma olhadinha para trás? Não pode. Não pode. Como é que você vai administrar essa glória espiritual? Como é que você vai administrar essa postura de autoridade que você tem? Porque você tem uma autoridade, é ou não é? Nós falamos na semana passada que a respeito da grandeza de Deus. Deus nos tem mostrado os céus, é ou não é? Nós temos acesso aos céus, conhecimentos celestiais, que o mundo não sabe. O Espírito Santo, nós provamos do Espírito Santo. Nós falamos que Deus nos tem dado também a visão do mundo podre que nós vivemos, um mundo que está que jaz no maligno, e temos visão do inferno. Na semana passada eu falei sobre o inferno. Mas não faz mal, nós temos a visão do céu, da terra e do inferno. Nós sabemos. Mas o mundo lá fora não sabe. Nenhum homem ilustre, conhecedor, cientista, conhece o que nós conhecemos. E nenhum dos homens desse mundo tem a autoridade que nós temos. Nós temos a autoridade, a unção do próprio Deus. E nós não negamos isso como fez Esaú. Olha só a grandeza que você tem consigo, que você carrega consigo, ser a própria bênção.